Breve. Bom, e você de casa, você já percebeu como as emoções podem influenciar nas dores físicas? Esse é o nosso assunto agora. Estou aqui com a doutora Gislaine Hoff e ela vai tirar nossas dúvidas de vocês de casa também. Então interage com a gente, 4599254747. Pode mandar sua pergunta aí. Boa tarde, Gislaine. Bem-vinda a Nosso Ver Mais. Boa tarde, Mauro. Obrigada, pela oportunidade. Boa tarde a todos os telespectadores. Mas me diz uma coisa, Gislaine, as emoções, elas podem prejudicar a saúde do corpo também? Com certeza, Mauro? Com certeza. Então, as emoções, elas fazem parte de um todo. Na verdade, o corpo humano, ele é um todo, Então, quando a gente está passando por algum conflito emocional, principalmente emoções de forte impacto emocional, podem vir a prejudicar, sim, a saúde do corpo, de acordo com algumas emoções, vai comprometer a saúde de determinados órgãos e isso pode vir a influenciar a saúde dos músculos e assim por diante. Doutora, mas e como que essas dores elas se manifestam? Porque às vezes a gente até percebe que às vezes o ombro começa a ficar pesado, umas dores nas costas. Seriam sinais que de repente a gente anda muito estressado? Com certeza, exatamente isso. Você falou exatamente porque os primeiros sintomas. Conhece, A gente fala que nós somos um reloginho, Sim. Então, quando dá esses sinais aí, algo está errado. Por exemplo, a pessoa dorme todas as noites na mesma posição, com o mesmo colchão, com o mesmo travesseiro. Um dia ela acorda com torcicolo. O que aconteceu que fez com que ela continuou com a mesma rotina e de repente ela amanhece com torcicolo? Então pode ser que ela tenha sofrido algum forte impacto emocional ou coisas do dia a dia mesmo que vão enchendo o saco da vida e aí as emoções começam a se manifestar através de dores que são insignificantes, que passam ali 3, 4 dias melhor esse torcicolo, por exemplo, ou do nada a pessoa de repente sente uma dor no pé. Não teve entorse, não teve nada, já aconteceu inclusive comigo. Eu estava no meu consultório aguardando um paciente e de repente eu senti um desconforto no pé. Levantei da cadeira, fui atender o paciente. No final do atendimento eu estava com uma dor intensa no pé que eu não conseguia nem caminhar. Depois eu fui entender qual era a emoção que tinha desencadeado aquilo. E foi rápido, assim, no mesmo dia eu já dei uma mobilizada, já ressignifiquei e aliviou a minha dor. Então, nenhuma dor ela aparece do nada, ela sempre vem como se fosse um alerta para avisar que tem uma estrutura que não está bem. E aí, de repente, dispara uma campainha aqui e você não se importa, é uma dor insignificante. De repente, dispara outra campainha, outra dor, de repente outra. Quando você vê, você está com dor no corpo todo e esse corpo está gritando por socorro. Mas doutora, como que essa dor emocional seria isso? Essas dores aí que você vai percebendo? Sim, são dores que elas vêm de maneira branda. Às vezes, antes de uma dor, aparece um cansaço, uma indisposição, um desânimo sem motivo. Então, já são sinais de que emocionalmente esse corpo, essa estrutura está cansada. E aí, aos poucos, vão aparecendo os desconfortos reais, físicos, estruturais. E isso vai, se você não trata essa estrutura, ela vai cronificando, ela vai piorando. Então, por exemplo, a fibromialgia, que é uma doença, considerada uma doença sem causa específica, mas que tem um fundo emocional relacionado. Então, a fibromialgia ela pode vir, por exemplo, se sofre um forte impacto emocional, se tem um processo inflamatório grave ou se a pessoa teve um trauma. Então, são os 3 fatores que supõem a fibromialgia. E qual é o sintoma da fibromialgia? Dores generalizadas pelo corpo todo. Se tiver pelo menos 17 pontos de dor, ela pode ser diagnosticada, é um dos requisitos para que tenha um diagnóstico de fibromialgia. Então, e a dor ela vai aparecer do nada, ela vai aparecer de maneira branda. A pessoa sente dores, vamos dizer assim, no joelho. É por conta do envelhecimento. Dói só o joelho esquerdo. Os 2 joelhos têm a mesma idade. O que faz um joelho doer e o outro não? Podem ser alterações biomecânicas, desde o pé, do quadril, da coluna, que estejam influenciando de maneira estrutural? Sim, porque nem sempre o emocional vai ser a causa de tudo, ou pode ter uma influência estrutural ali, ou às vezes a dor está há tanto tempo com essa pessoa
que ela começa a compensar para caminhar e vão tendo alterações estruturais. Então é importante olhar para isso também, né? Mas você já parou para pensar o porquê que dói só um e não dói o outro, se os dois têm a mesma idade? É isso daí, tem que ter esses cuidados. Mas, doutora, e assim, os sintomas de doenças psicosomáticas, como que é? Elas seriam parecidas também? As dores psicossomáticas são dores onde a pessoa vem somatizando conflitos emocionais de uma vida toda. Então, geralmente são aquelas dores crônicas que não melhoram, que a pessoa tenta de tudo e não alivia, já tentou tudo quanto foi tratamento, é uma dor generalizada. Então, uma hora dói um braço, dali a pouco dói o outro, melhora um lado, daí começa a doer o outro. Então, essas dores psicossomáticas, elas são um conjunto de dores, né? E que é individual, é uma coisa que para você vão ter sintomas em determinados lugares, para mim vai ter sintomas em determinados lugares. Podem ter dor de cabeça também. É muito comum pessoas que têm comprometimento emocional ter cefaleia de tensão, que muitas vezes pode até ser confundido com enxaqueca, onde tem uma sobrecarga da região cervical por um excesso de tensão, pode comprometer inclusive a ATM, então aquela pessoa que sente muita raiva e ela tem vontade de morder, para não morder o outro, ela morde a si mesma, né? Então ela fica... Vai travando tudo. Trava. E quando ela trava essa região, compromete toda a tensão muscular da ATM e da cervical. E aí ela passa a ter dor de cabeça. Tensão, pode ter dores no ombro, dores que se irradiam para o cotovelo, para o membro superior todo, por uma tensão muscular, causado por um estresse emocional. Mas assim, e quais que são essas doenças, doutora, então, que estão relacionadas ao emocional? Seria raiva uma das principais? Da emoção, sim. Raiva, desgosto, traição, problemas no território. Então, aquela pessoa que está passando por um relacionamento tóxico, ela não consegue se separar, ela não consegue resolver esses conflitos, ela pode... uma morte inesperada. Então, as emoções que podem causar essas alterações, por exemplo, a pessoa perdeu alguém lá há 20 anos, de um acidente de maneira brusca. Ela não aceitar a morte, exatamente, vem sofrendo, e uma raiva contida também. Agora, as doenças que podem ter fundo emocional, aí hoje, né, o mal do século é a ansiedade. Então, crise de ansiedade, que pode levar à depressão, síndrome do pânico, a fibromialgia, que eu comentei anteriormente, e muitas outras doenças, por exemplo, a hipertensão arterial também pode ter fundo emocional, né? Então, na verdade, o emocional, ele controla tudo, né? Não tem como. A gastrite nervosa, a medicina aceita, né? A medicina alopática, eu digo assim, aceita que quando você está com excesso de nervosismo, você pode desenvolver uma gastrite nervosa. E o que significa isso? É como se fosse assim, você está de saco cheio de uma situação, você está querendo virar o balde, digamos assim, largar as betes e dar um de 360 graus de uma determinada situação. Está de saco cheio. O teu corpo não entende, é como se o seu estômago estivesse cheio. Só que ele não está cheio de comida, ele está cheio de emoção. Mas o teu organismo não entende isso. E ele continua liberando ácidos para digerir aquele alimento, que na verdade é um alimento emocional. Está entalado. Exatamente. Com alguma coisa. E aí começa a ter lesões, podem ter lesões estomacais, feridas, vindo a causar até úlcera, né? Por uma alteração estomacal, ou melhor, por uma emoção de contrariedade, coisas que você faz de maneira contrariada, que você não quer fazer, no estômago. Então, isso pode dar dor no ombro, por exemplo, pode dar dor cervical. E Gislaine, então, para prevenir essas doenças relacionadas ao emocional, é falar o que pensa, colocar para fora? É falar o que pensa, colocar para fora, mas de maneira onde você não vá ofender o outro. Exatamente. Porque depois, quando você... Uma palavra, depois que sai da boca, ela não volta. Então, você tem que cuidar aquelas pessoas que, às vezes, vomitam muito as coisas, acaba magoando. Pensar antes de falar, né? Exatamente, acaba magoando o outro e aí geram outros conflitos, daí vem o remorso, vem a culpa e aí geram outros problemas, né? Mas é muito importante você resolver tudo que você... Não deixar as coisas entaladas, mas ter ter cuidado com as palavras, né? Não sair engolindo, comendo as palavras.
mas saber como falar, para você não gerar outros conflitos. E não ter gastrite nervosa, gente. Exatamente. Saber conversar. Gislaine, muito obrigado pelas dicas. Obrigada, eu já vou deixar o Insta Mauro. ali da Gislaine também. De repente você ficou em dúvida, quer falar mais sobre esse assunto, não quer se estressar, não quer dar voadora, quer entender algumas coisas também, pode interagir com ela. E se quiserem mandar sugestões também para a Gislaine trazer aqui no nosso Ver Mais, com certeza são bem-vindos lá, né? Com certeza, com Obrigado, certeza. Gislaine. Obrigada eu, Mauro, pela Bom, oportunidade. e já tá chegando ao final. Passou rápido essa segunda-feira, né, gente? Ou que passa rápido essas segundas aí. Mas é porque a semana só tá começando. Mas amanhã eu